O mundo dos SUVs exclusivos tem algumas ofertas realmente extravagantes, como por exemplo Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cunningham. Mas no mundo real, o topo da cadeia alimentar dos SUVs exclusivos que são usados em base diária, a gente está falando de veículos um pouco diferentes. Porsche Cayenne, Range Rover Vogue, BMW X5, Audi Q8, Mercedes-Benz GLS e esse cara aqui, Mercedes-Benz GLE, aqui na versão 400D. Dentro desse universo de SUVs exclusivos, eu acho essa configuração aqui particularmente interessante porque ela traz um ponto de equilíbrio muito interessante. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está falando de um veículo turbo diesel com todas as vantagens do preço do diesel e do consumo reduzido de combustível, mas ao mesmo tempo a gente tem uma performance muito boa aqui, um 0 a 100 na casa de 5,7 segundos, o que deixa ele muito próximo, por exemplo, do BMW X5 M50D. Mas ao mesmo tempo, essa proposta desse veículo está mais voltada para um rodar mais confortável, um pneu um pouco de perfil um pouquinho mais alto, uma suspensão mais macia e ao mesmo tempo perfil de luxo e recursos mais próximos ao universo aí do Range Rover Vogue, mas com essa roupagem bem clássica do estilo Mercedes. Então essa receita deixa esse carro aqui particularmente interessante. Então, na avaliação de hoje, aqui no Autoline, a gente vai conhecer um pouquinho melhor o que é esse veículo aqui, o GLE 400D. Vamos conhecer as características técnicas, tem umas coisas muito interessantes de tecnologia nesse motor turbo diesel. Vamos conhecer o acabamento dele interno, também tem muita coisa interessante para mostrar para vocês. Comportamento na cidade, na estrada, enfim, aquele pacote completo que vocês gostam tanto. Vamos nessa? Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, avalia o Mercedes-Benz GLE, escrito Autoline. No mundo onde um Gol 1.6 completo está beirando 90 mil reais, talvez não seja tão chocante eu dizer que esse 400D está a 723 mil reais nessa configuração de teto que eles chamam de SUV e 765 mil reais na versão com teto que eles chamam de Coupé. Mas é chocante quando a gente lembra que em março do ano passado esse veículo aqui estava na casa de mais ou menos 470 mil reais quando ele foi lançado aqui no nosso mercado. A gente está falando de aumento de 55% e o dólar nem está tão diferente, né? Mas todas as circunstâncias em relação a fornecimento, toda essa crise de microchips, encarecimento do aço e de frete e logística levaram o preço desse veículo para um patamar quase absurdo, né? E ele não está sozinho nessa dança. Se a gente pegar aí, o mercado inteiro subiu. Exemplo, falando de rivais aí, Range Rover Vogue na versão turbo diesel também está aí na casa de quase 800 mil reais, 685 mil reais o X5 M50D. Então, infelizmente, essa é a nova realidade do nosso mercado. Salgado, sem dúvida nenhuma, e ainda bem que a gente tem o Bradesco Financiamentos oferecendo aí ótimas condições de financiamento, tanto para esse veículo quanto qualquer um dos seus rivais ou até qualquer outro veículo com até 5 anos de uso. É só em autoline.com.br, clicar em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas, simulação muito fácil, com os dados bem básicos, você já recebe a melhor proposta. E enquanto você está lá, sempre dê uma olhadinha nas opções que tem de seminovos no Autoline, tem muita coisa interessante. A gente sabe que esse perfil de veículo geralmente o comprador não busca um seminovo, mas não deixa de ser interessante se dar uma namoradinha que tem muita opção interessante lá. A gente deixou aí no link nos comentários para vocês fazerem essa busca. Agora vamos entender um pouquinho melhor o que é esse veículo aqui, né? GLE, uma nomenclatura que na verdade corresponde ao que era o ML. Essa aqui seria a quarta geração do ML, só que da terceira e quarta geração, essa aqui é a quarta, né? A Mercedes-Benz mudou a nomenclatura, né? Aquele padrão GLA, GLC, GLE, GLS, enfim. Então esse aqui seria o equivalente ao Classe E da Mercedes, mas tem uma diferença fundamental aí. Classe C, Classe E e Classe S, os sedãs, eles utilizam aquela plataforma chamada MRA, Modular Rear, né? Uma arquitetura um pouquinho, até de certa forma, um pouquinho mais esportiva, um pouquinho mais assentada, enquanto esse veículo e o GLS usam uma plataforma chamada MHA, Modular High. Então tem algumas diferenças fundamentais aí na arquitetura mesmo, na parte de estrutura do veículo. Então ele tem mais reforços, tem alguns recursos a mais em termos de fora de estrada, mas a própria concepção também do monobloco é um pouquinho diferente. Trazer para vocês aqui algumas novidades dessa quarta geração que chegou aqui no nosso mercado em março do ano passado, como eu falei, mas lá no mercado externo chegou em 2019, então é fresquinha, novinha ainda. A gente tem aqui 80 milímetros a mais de entre-eixos, que ajuda no espaço interno, particularmente o traseiro, como vocês vão ver. A gente tem 12 milímetros a mais de largura, ajuda aí também espaço para ombros. Alumínio presente no capô, nas asas aqui, né, nos paralamas, no eixo traseiro e nas torres do amortecedor dianteiro, ajuda aí na redução de peso. Outra coisa que ajuda na redução de peso é a parte de estrutura, mais aços de ultra alta resistência conformados a quente, especialmente nas colunas e no túnel central. Então,
ele ganhou toda uma sofisticação, toda a parte de soldas e cola industrial também, cola estrutural, desculpem, aumentou a rigidez da torção em 20%, então é um veículo que de forma geral ficou muito melhor. A aerodinâmica também, a gente tem agora um coeficiente aerodinâmico de 0,29, antes era 0,32. Pequenos cuidados, como uma grade com a persiana ativa, espelhos retrovisores menores e até alguns cuidados que beiram exagero, como por exemplo a preocupação com a fonte utilizada nos pneus e mesmo o desenho da coluna A. Agora vamos dar uma olhadinha na cabine, que tem muita coisa legal para mostrar. Uma coisa que eu esqueci de falar em relação ao design externo do GLE, que eu acho bem bacana, é que ele busca manter aquela classe tradicional da Mercedes na silhueta do veículo. A gente sabe que os faróis ficaram um pouquinho mais amendoados e tudo mais, mas a silhueta básica é bem estilo clássico Mercedes, aquele estilo meio GLK, enfim, da própria ML, né, se for ver a coluna C. E aqui dentro a gente tem uma continuidade dessa ideia, então a gente tem um interior bem clássico, estilo Mercedes, evidentemente agora com essa presença dessas duas telas, né, que divide um pouquinho de opiniões, mas aqui eu acho que funcionou bem. A gente tem duas telas de 12,3 polegadas e a questão da interação, especialmente na parte do cluster, tem uma coisa interessante que a gente tem no volante dois pequenos pads aqui capacitivos, então você pode deslizar para a esquerda e para a direita aqui, por exemplo, para você configurar cada um dos instrumentos. Você consegue fazer isso muito rapidamente, mesmo no trânsito, né? Você precisa entrar em nenhum menu e tudo mais. Então do lado direito também é que você vai controlar o menu superior, né? Então bem interessante. Então aqui inclusive você consegue controlar e customizar o estilo do cluster, né? Então você consegue mudar aqui para o esportivo. Nota, deslizei para baixo, arrastei para baixo, mudei agora para esportivo. E tem esse aqui progressivo que eles chamam, né? Mas enfim, não sou muito fã dessas mudanças aqui, mas a forma como você consegue customizar tudo isso eu achei muito interessante. A arquitetura do painel aqui, uma coisa que eu achei bacana é que ela não segue aquele estilo, vamos dizer assim, grandioso, de elementos grandes, né, como você tem na linguagem, por exemplo, da Range Rover, né, mas ao mesmo tempo não é 100% automotiva, né, então ficou ali uma linha intermediária, né, que justamente essa continuidade da linguagem de design externo, da ML, do GLE, enfim, da forma como você preferir. Mas os elementos clássicos de Mercedes estão todos aqui, então a gente tem a presença de madeira bem escura aqui, para não ficar aquela coisa um pouquinho mais envelhecida, né, tanto aqui na face do painel quanto aqui no revestimento do console, presença de couro em todos os lugares, até na parte superior, que aqui é material sintético, que a Mercedes chama de Ártico, né? Também presente aqui na porção superior das portas. Vocês não conseguem ver nesse horário, mas tem um friso de iluminação que contorna todo o perímetro aqui, que você consegue customizar também. O volante de ergonomia é excelente, lógico, tem aqui os pedal shifters para você trocar de marcha manualmente. E interessante aqui, né, essa alavanquinha para você controlar o câmbio, também já algo já bem tradicional de Mercedes, né? O que libera aqui o espaço também no console central para você incluir outras funcionalidades. Aqui a gente tem o carregador por indução aqui dentro do console e também a porta-copos onde você consegue controlar a temperatura. Um destaque especial para o sistema de som Burmeister, 14 falantes, excelentes graves, não embolam, agudo muito presente também, ambientação muito boa que se espera num veículo desse, né? Então até a questão de vibrações, de subwoofer aqui na região dos pés, então ajuda essa presença de palco, muito legal. E o sistema de infotainment com toda a conectividade que você espera, mais comando de voz que já está aí, vamos dizer assim, mais tradicional, então você consegue, por exemplo, controlar funcionalidades do veículo e do navegador. Num veículo dessa categoria também você não espera nada mais do que o melhor aqui, né? Então a gente tem um espaço traseiro excelente, mas na verdade a gente tem mais, inclusive regulagem elétrica de distância e inclinação. Agora sim a gente está no palacete, que esses 80 milímetros a mais permitiu 2,99 de entre-eixos. Saída de ar-condicionado aqui na coluna B, então você tem um ventinho um pouquinho mais fresco que vindo de cima. Aqui também vem ar e você consegue controlar as zonas também aqui no banco de trás. Então tem duas zonas aqui, você consegue controlar inclusive a ventilação, a intensidade da ventilação. E aqui embaixo você tem uma tomada de 230 volts, lógico, não é o padrão brasileiro, é o padrão americano ou europeu, e mais duas saídas USB-C aqui. Agora vamos olhar esse espaço dessa terceira fileira? Essa é a hora favorita de vocês virem apanhando para entrar aqui nessa terceira fileira. Então vamos lá. Mas, apesar de tudo, eu consegui me instalar aqui. Tenho 1,82 m, de uma forma emergencial para um trajeto curto, tá ok. Quando você configura nesse arranjo de 7 lugares, essa segunda fileira aqui fica mais ereta e fica um pouquinho mais para frente. Então fica um bom espaço, mas evidentemente não fica aquele palacete que a gente estava vendo agora há pouco. Mas realmente funciona como 7 lugares, dá para até levar uns adolescentes aqui, então funciona bem de fato.
Porta-malas 120 litros nessa configuração de 7 lugares, 630 nessa configuração aqui de 5 lugares. Se você abaixar ali os bancos da segunda fileira, aí você vai parar em 2.055 litros. Agora vamos ver então finalmente como que o GLE se comporta na cidade e na estrada. Trafegando em avenidas da capital paulista em um dia nublado. Uma das coisas que mais chama atenção nesse veículo aqui, logo de cara, assim que você começa a andar com ele, é essa quebra de expectativa em relação ao veículo diesel, porque especialmente uma parada de semáforo assim como essa, eu até desliguei o start-stop para poder explicar isso. O veículo diesel, ele sempre acaba transmitindo um pouquinho de vibração. Se não é uma vibração que você percebe de forma acústica pelos ouvidos, é uma vibração que você sente nas costas, ou mesmo no pé, enquanto está com o pé no freio, né? Porque o motor diesel ele transmite mais vibração por natureza. E é impressionante como a Mercedes conseguiu fazer um trabalho aqui, também ajudado pela configuração de ser 6 cilindros em linha, né? Que já é um motor mais suave, mas é zero aqui. Se você senta esse carro para guiar, você só vai perceber que ele é turbo diesel se você entende um pouco de mecânica e você olhar o contagiros e ver que a troca de marcha vai acontecer um pouco mais de 4.500 RPM, ou seja, ele não gira tanto como todo motor turbo diesel, porque na suavidade de funcionamento, até no ronco, ouçam só, ele é muito isolado, né? Então vocês nem consigam ouvir. Vou dar uma esticadinha para ver se vocês conseguem perceber o ronco de 6 cilindros. E o torque simplesmente fabuloso. A gente vai falar com mais detalhes sobre esse motor que tem umas tecnologias muito interessantes, como inclusive um compressor elétrico ajudando o turbocompressor, mas na parte de estrada, né? Aqui eu vou falar um pouco mais de impressões de parte urbana, porque é muito legal. Essa parte de isolamento acústico e o isolamento do motor diesel é uma coisa realmente impressionante, digna de aplausos. Esse veículo aqui, ele é fabricado no Alabama, nos Estados Unidos, né? O GLE, ML, enfim, é um veículo muito forte no mercado americano, é na planta de Tuscaloosa, e tem até um pouquinho da filosofia de veículo americano no sentido de conforto de ride, ou seja, de suspensão, na tratativa dos ocupantes. Então, esse é um veículo, se você olhar, ele tem uma roda aro 20, né? Mas olha só que interessante, a gente está falando de um pneu 275/50, é um perfil muito alto de pneu. Então, isso significa o quê? O pneu ele é o primeiro elemento da suspensão, ele é a primeira parte que vai absorver, especialmente vibrações, aquelas falhas de piso, sabe? Quando você tem, e aqui no Brasil o que mais tem, né? Chão recortado, quebrado, aquele buraquinho mais seco. A suspensão sozinha não consegue fazer esse trabalho de absorção pleno se você tem um pneu de perfil baixo, como que a gente vê, por exemplo, nos veículos, nos X5M, nos Cayenne. Então, isso é uma coisa muito legal. A gente pode até estranhar um pouco esse pneu um pouquinho mais bifudo, mas o conforto que isso traz é sensacional. E a forma como a suspensão foi configurada aqui, realmente a pegada é conforto. Na cidade a gente percebe inclusive que, na estrada, desculpem, em elevações de ponte, você vai ver que ele até se movimenta um pouquinho mais, mas tem bastante aderência, mas tem essa característica, né? E eu acho que isso é meio que essencial para o SUV, né? Afinal, se eu quero um carro esportivo, vamos atrás de um coupé ou de um sedã esportivo, um AMG, classe C, classe E. Eu, pessoalmente, não vejo muito sentido em uma configuração muito esportiva para um SUV. Eu realmente quero isso aqui. Um conforto pleno de rodagem, isolamento acústico total. Isso também na parte de estrada a gente vai perceber bem. E a coisa interessante é esse torque todo, né? Tanto para a cidade, aquela aceleradinha, vocês já perceberam, você tem uma força da natureza aqui, né? 71,3 kgfm de torque a 1.300 rotações por minuto, né? Praticamente nada. Então você tem muita força, muito torque e um nível de consumo até interessante, né? A gente está falando aqui de veículo turbo diesel, então a gente está falando de um preço do litro próximo mais ou menos ao etanol, de certa forma, mas 8,6 km por litro, 8,6 na cidade e 12,5 por aí mais ou menos, acho que é 8,6 e 12,6 na estrada, consumo rodoviário. Então é um consumo bem interessante, né? Mas se considerar que é um veículo de 2 toneladas e 200, né? Então é um veículo grande, pesado, mas são essas coisas interessantes que a configuração turbo diesel, ainda mais com essas tecnologias todas que a gente vai apresentar aqui na sequência, permitem. E falando só um complemento sobre essa parte de conforto, ainda esse carro poderia ser ainda melhor se ele viesse equipado com um equipamento opcional que tem no mercado externo, que é o sistema Airmatic, né? A suspensão a ar. Eles chamam de E-Active Body Control, né? A Mercedes adora um nome mais marqueteiro, vamos dizer assim.
Mas é bem interessante esse sistema porque ele está sempre alterando as cargas da suspensão, né, dos amortecedores, que seria nessas bolsas de ar, e tem um sistema que escaneia a superfície adiante, né? Então essa tecnologia foi lançada no Classe S já faz um tempo. Então ele consegue, se você tem uma falha no piso à frente, ele consegue tratar a suspensão exatamente no momento que cada uma das rodas vai passar, para você ter o mínimo de repasse disso para a carroceria. Então realmente fica uma coisa bem interessante, muito confortável, né? E mais por outro lado, outro recurso interessante que a gente tem aqui em mãos é essa questão das câmeras 360, né, que tantos veículos têm. A gente tem aqui um botão, uma tecla, e aí o que é legal? Você consegue, mesmo com o veículo rodando aí até uns 50 km por hora, você consegue ter várias opções de visualização, né? Onde que isso é útil, por exemplo? Se você vai passar, aqui é um veículo alto, né? O capô dele é meio alto. Então você vai passar, por exemplo, numa situação dessas, que eu vou fazer um retorno aqui de 180 graus, e você não tem muita certeza onde está a guia, você consegue mais ou menos ter uma ideia. Às vezes fazer uma manobra, sabe? Um posto de gasolina que tem um cone, algum obstáculo. Então isso aqui é bem interessante. Você consegue ter várias opções de visualização, né? Então isso acaba sendo útil. Normalmente não é novidade, né? Mas é legal o fato de você conseguir ligar e conseguir rodar até aí uns 30 km por hora mais ou menos com ele totalmente ativo, né? Então vocês podem ver pela câmera, ó, vocês conseguem ver aí todo o perímetro da guia. Então eu passei bem pertinho aqui. Então isso é bem útil, bem interessante mesmo. Ó, vamos ver aqui a velocidade que desliga. É por volta de 18 km por hora. Então na situação que você fazer uma manobra mais lenta assim acaba sendo útil. Agora vamos pegar um pouquinho de estrada então, ver como é que a ML, né, o GLE, se comporta lá na rodovia. Acessando rodovia. Vamos ver a disposição então desse motorzinho de 330 cavalos e 71,3 kgfm de torque. Olha como a gente desenvolve com uma facilidade enorme. Gente, é impressionante. É muito torque. Ele troca aí mais ou menos 4.500 rotações por minuto. Mas a suavidade da entrega desse torque, a velocidade da entrega desse torque é realmente uma coisa impressionante, né? Eu senti uma certa falta de reação do câmbio. Vou deixar ele no modo Sport aqui para ver se ele reage melhor ao kickdown, né? Que é aquela ação da gente pisar no acelerador de uma vez. Vamos ver em qual momento ele reage à troca. Então vou instalar o dedo no momento que eu pisar aqui 100% no acelerador. Então vamos lá, 3, 2, 1. Já foi melhor. E o ronco ficou mais presente também, tem um reforço digital aqui na presença do ronco. Câmbio de 9 marchas, vale lembrar. E a gente tem um sistema de tração 4MATIC das 4 rodas, com um sistema aqui na caixa de transferência, uma embreagem multidisco, que é capaz de transferir 100% do torque para o eixo dianteiro ou para o eixo traseiro. Então a gente tem uma transmissão realmente super dimensionada. Eu vou voltar aqui para o modo Comfort, até deixar no Eco aqui para explorar aqui uma outra característica interessante, que é justamente essa questão dele ter um modo que eles chamam de glide, né? Ele solta a transmissão, desacopla a transmissão, deixa em marcha lenta praticamente o veículo, para você economizar combustível quando você está numa situação de plano, um leve declive, né? E outra coisa que me chamou muita atenção, vou voltar aqui para o Comfort, o silêncio, aquele isolamento acústico que a gente estava falando, elogiando na cidade, aqui é tão ou mais presente, porque o ruído aerodinâmico é quase ausente também, né? O espelho costuma ser uma fonte de ruído aerodinâmico muito grande, especialmente para SUVs. E aqui esse espelho reduziram um pouquinho a dimensão dele, né? Tiveram muito cuidado no desenho aerodinâmico dele. Gente, é impressionante o isolamento do ambiente em relação ao ambiente, tanto a parte de aerodinâmica quanto em relação à reverberação dos pneus, né? E esse motor, esse OM656, ele tem umas tecnologias muito interessantes, gente, porque ele é de família modular, né? Então, os motores de forma geral da Mercedes, 4 e 6 cilindros, todos ali derivam dessa mesma família, que a gente tem uns 6 cilindros em linha 3.0, né? Com várias tecnologias interessantes, tudo de alumínio, comando duplamente variável, né? Tanto em relação à fase quanto em relação ao levante das válvulas, né? Mas para descomplicar aqui, até porque a parte mais interessante é a parte do turbo, porque a gente tem um turbo só aqui, mas a gente tem um compressor adicional elétrico, que eles chamam de e-booster, uma tecnologia da BorgWarner de 48 volts, e que ele atua de forma sequencial, mais ou menos que nem quem é das antigas vai lembrar do sistema aí turbo, por exemplo, do Porsche 959, do Toyota Supra antigo, né, o Mark IV.
Basicamente, esse compressor elétrico, qual que é a função dele? O turbo tem aquela coisa que a gente chama de lag, né? Aquela letargia até o turbo realmente acelerar com os gases de escapamento, então tem aquela demora da resposta no momento que você pisa no acelerador. A evolução tecnológica, de fato, deixou esse lag menor, então hoje é cada vez mais difícil perceber isso. Só que a Mercedes quis realmente ir além e entregar uma experiência realmente com praticamente zero lag. Então você tem a presença desse compressor elétrico que ele vai atuar, né, ele alimentando com ar, com sobrealimentação o motor, só no momento que você dá aquela pisada, que você faz a solicitação de carga no pedal da direita, e aí nesse momento inicial ele atua. E aí assim que o turbo ganha velocidade, aí ele desacopla, ele desliga na verdade, né, esse compressor elétrico, que está aí só para esse reforço. Então não é que ele atua enquanto o turbo está trabalhando, na verdade ele serve justamente para ajudar a tirar da inércia o turbo, né? Então é bem interessante isso aí. Então dá reações e a presença de um torque presente que é muito grande. Você não precisa de mais torque do que isso, gente. Você tem 71,3 kgfm de torque, desenvoltura, a forma como você vence ladeiras aqui, sem comentários. Realmente um veículo de desempenho muito bom, e o consumo aí também é mais do que condizente, né? A gente está na média de 9,3 km por litro, pegou muita cidade, muito congestionamento na Avenida dos Bandeirantes, e aqui a gente segue com uma ótima média. Agora a gente chega aí até mais, né? 10, 11 km por litro, lembrando que esse aqui é um veículo turbo diesel. Eu sei que quando você pega um veículo esportivo muito bom, um veículo, um SUV muito bom, veículos de alto padrão, fica fácil o nosso trabalho, né? Mas lógico que a gente, ao longo da história, tanto a Autoline quanto o Flatout, a gente já pegou aí veículos com características que não, realmente poderia ser melhor, né? Mas aqui, de fato, tava até pensando, falei, olha, a única coisa que eu senti falta para um veículo dessa categoria é o sistema de refrigeração e aquecimento dos bancos. Eu até achei estranho não ter, porque de resto, essa proposta que o GLE 400D traz, eu acho muito mais coerente do que esses SUVs esportivos de grande potência, com pneu de perfil baixo, suspensão meio dura. E não acho que é isso que você mais quer no SUV. Você quer isso aqui, um veículo confortável, que vai pegar uma ondulação e vai te tratar super bem. Você vai pegar um piso péssimo no asfalto na cidade e você vai andar com muita tranquilidade. Um pneu que vai ajudar com o perfil alto a absorver tudo melhor. E esse era um baita do negócio em março do ano passado, quando ele custava menos de 500 mil, né? Casa de 470 mil. Hoje, a mais de 700 mil, realmente não tem como defender um valor desse, né? Mas essa é a realidade do mercado atual. Então a gente fica naquela situação, fala, olha, você tem a condição, o veículo é excelente, o mercado está desse jeito agora. Aí depende muito do quando que você quer fazer um aporte desse, um investimento para um veículo dessa categoria. Mas uma coisa eu asseguro, em termos de qualidade de entrega, em relação ao que a gente vê na concorrência, para o que você procura no SUV, se é um SUV que realmente está procurando, pode ir de olho fechado, que o GLE 400D realmente é uma das melhores opções que tem no mercado hoje. Então é isso, pessoal. No meio dessa neblina de São Bernardo, a gente vai se despedindo dessa. Se você não é assinante aí no canal Autoline, assine, ajuda a gente a chegar e passar dos 100 mil inscritos. E siga a gente também, Autoline, aí, tanto no Facebook quanto no Instagram. Certo, pessoal? Então é isso, a gente se vê numa próxima e fiquem atentos que Commander tá vindo por aí no canal do Autoline. Um abraço e obrigado. Escrito Felipe Kluck, captação e edição. Câmera mostra detalhes externos do veículo parado.